Bom, vamos lá, 1, 2, 3, foi. O que é censura para mim? Censura é você negar as pessoas, negar as coisas, de poderem ter acesso a. É você poder ter um monte de arquétipos e de estereótipos numa sociedade que podem ou não ser censuráveis. Eu, felizmente, acho que eu não tenho. Assim, eu morei na França há 18 anos. E eu tenho um aspecto, sou morena, tenho um aspecto moro, tal, né? Eu era, de alguma forma, censurada na escola por ser diferente. As crianças achavam que eu era árabe. E na França, os árabes são vistos de uma forma muito má, né? Então, tinha coisas que eu não tinha acesso. Eles me perguntavam pela minha carta de identificação, que a gente chama que vocês chamam aqui de RG, para eu poder entrar, por exemplo, numa biblioteca, porque era uma escola de padrão alto nível. Então eu me sentia censurada, porque afinal de contas eu não era nem árabe, não tenho nada contra. Aliás, acho que neste mundo cabe todo mundo. Mas eu era censurada por isso e o meu apelido era árabe, que na verdade era pejorativo. E ainda que uma pergunta não se responda com outra pergunta, será que a censura não é uma prima irmã do preconceito? Essa é a minha dúvida. Qual é o limite que tem entre a censura e o preconceito? Pode até ser que o preconceito esteja inserido, obviamente, dentro da parte de censura do Estado. Se eu for para aí, porque é muito tênue a linha, mas em termos de censura, e eu sendo estrangeira, eu já me senti censurada, já. Eu sou formada em psicologia e quando eu cheguei aqui há 2 anos atrás, eu fui para a Polícia Federal, por exemplo, com todas as leis, e eu não podia entrar nesse país. Ou melhor, tinha um tempo restrito de entrada nesse país. E eu me sentia censurada porque, afinal de contas, o Brasil, ele quer o quê? Quer gente que traga um asset, né, como diriam os americanos, ao país, ou quer gente sem educação que não possa trazer? Essa é a minha grande questão enquanto ser humano. E, na verdade, a Polícia Federal me falou, é assim, sem resposta, sem nada, é assim. O que é assim? Então, aí eu senti uma censura dentro de uma sociedade, de um país que eu sou apaixonada. Então eu acho o seguinte, eu como sou de fora, né, e um país que me acolheu, não é uma questão de falar mal, é uma questão que nem como Isabel Allende fala, ou a pessoa se manifesta para as coisas melhorarem, ou a pessoa vira uma ovelha. E eu não sou uma ovelha. E tenho algumas dificuldades. A minha sorte é que eu até falo mais ou menos bem o brasileiro, porque para mim o Estado brasileiro também deveria instituir o brasileiro como um idioma e não aquela coisa de o português do Brasil, aí o brasileiro parece que se sente inferiorizado em relação ao português de Portugal. Eu acho que o Estado deveria fazer alguma coisa em prol dessa. Mas o Estado censura os próprios brasileiros. Quantos anos você tem? Eu tenho 42. Então, como eu estava falando que eu como estrangeira no vosso país, eu acho que o próprio Estado, o próprio governo censura vocês, né? Tenho essa. No paralelo, aí alguém pode perguntar, tá bom, mas você não está aqui há tempo suficiente, porque são 2 anos, né? Mas como eu sou de fora e sou de uma outra cultura e já vivi em 4 países, eu consigo ter uma outra percepção. Se é certo ou errado, eu não sei. Mas, por exemplo, vocês são obrigados a votar. Enquanto dizem, não, o voto ele é livre. Não, ele não é livre. Porque se você não votar, você vai ser de alguma forma castigado com o fato de você ter que justificar onde você estava. Espera, isso não é liberdade. Além disso, os líderes de um país, não é na censura que eles conseguem os votos, na minha opinião, de uma simples pessoa, de uma simples cidadã, uma cidadã do mundo. Nos meios de comunicação, eu tenho percebido também que nas revistas, na parte criativa, vocês têm muita censura do Estado. É como se fosse um guião. Vocês são livres, mas não são livres.
Aí alguém pode perguntar assim, mas espera, em Portugal não é assim? Não, não é assim. Foi assim no tempo do Salazar, por isso que a gente é um país desse tamanhinho e temos uma taxa de analfabetos muito grande em relação ao país, porque é óbvio que Salazar não queria que as pessoas soubessem ler, porque ler implica conhecimento, conhecimento implica as pessoas pensarem com a própria cabeça. E eu acho que isso de alguma forma acontece aqui. As pessoas, o Estado, ele canaliza. Então eu sinto uma espécie de medo no ar do que está certo e do que está correto, do que está certo e do que está errado. E se a liberdade em termos de conceito já não existe, aqui eu me sinto menos livre em algumas coisas do que no meu próprio país. Então, a censura será positiva ou negativa? Nossa, isso é uma boa questão, né? Mas assim, a primeira coisa que me vem na cabeça é quem sou eu para poder responder uma questão tão profunda. Mas na verdade eu acho o seguinte, eu acho, e a minha opinião é o seguinte, não pode, porque senão fica uma sociedade caótica. Se não houver limites, a sociedade fica caótica, quer dizer, todo mundo fica, cada um faz o que quer e não pode ser, tem que haver uma certa ordem. O que eu acho é que ordem e livre-arbítrio podem ser conduzidos de uma forma sem serem censuráveis. Aí, de repente, quem estiver escutando, vai falar assim, tudo bem, mas então isso é só trocar 6 por meia dúzia, como a gente fala em Portugal, né? Não, na verdade não, porque pode haver limites sem existir censura, pode haver liberdade de expressão sem que isso seja aniquilado no sentido. Até pouco tempo, atrevo-me a dizer, sem grande conhecimento, mas em todo lugar do mundo, os grafiteiros eram bandidos. Hoje são artistas. Na verdade, eles já eram artistas quando eram considerados bandidos. Caralho, meu. Desculpa. Não, ela tem que existir. Se eu nascesse na Idade Média, eu era Joana d'Arc, com certeza, né? Mas ela tem que existir. Quando tudo é sempre levado ao limite, e quando cai no poder, o ser humano... ficaríamos horas aqui, né, falando. A melhor forma seria deixar as pessoas terem liberdade inteira de expressão e depois poder dividir por 2, né? É porque o ser humano que faz as leis, ele tem tantos erros quanto nós, vulgo cidadão, né? Então, é um poder que ele adquire sem ter esse poder, você entende? Aí isso nos leva para a metafísica, então, ó, ferrou. Agora, é um mal necessário. Voltando a me repetir, não sendo daqui, às vezes eu falando com amigas, né, e falando da parte de sexualidade, eu tenho uma filha de 8 anos, né, e eu não falo tudo para minha filha, mas falo tudo em outras palavras. Então eu acho que não é aquilo que você diz, é aquilo como você diz. Quem sabe se a censura não fosse do jeito que é, mas fosse indo com jeito. Não sei se eu me faço entender. Quem sabe se eu guiasse, ao invés de censurar, eu pudesse levar a pessoa a fazer, Estado, aquilo que ela quisesse. Se eu te puser uma arma não, mas se eu te der um chute para você fazer uma coisa, você faz? Não faz. Mas se eu falar assim, então, você não faria isso para mim? Você faz. Porque o ser humano, ele precisa exatamente de se sentir acarinhado. E você vê que quando ele não é acarinhado, ele se revolta, né? E não faz as coisas. Então, quando eu falo assim, o Estado poderia censurar de uma forma que não parecesse censura. Será que eu estou me fazendo entender? Obrigada, desculpa o palavrão.